El Niño 2026, o fenômeno que já começou e pode mudar o Brasil. O alerta que o Brasil precisa ouvir. Imagine acordar e descobrir que um único fenômeno pode provocar secas históricas, enchentes devastadoras, incêndios florestais, aumento no preço dos alimentos e ondas de calor perigosas. Parece roteiro de filme, mas isso já está acontecendo. O El Niño voltou, e especialistas alertam que seus efeitos podem ser sentidos em praticamente todas as regiões do Brasil. A pergunta é: e sua cidade está preparada? Um fenômeno invisível e mais poderoso. Você não consegue vê-lo no céu. Não consegue sentir sua aproximação de um dia para o outro. Ele não faz barulho. Não aparece como um furacão ou um tornado. Mesmo assim, é capaz de alterar o clima de continentes inteiros. Esse fenômeno é conhecido como El Niño, e ele influencia a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Quando ele se intensifica, muda o regime de chuvas, eleva as temperaturas e pode desencadear uma sequência de eventos extremos. Não é exagero dizer que uma mudança na temperatura do Oceano Pacífico pode afetar a agricultura, a produção de energia, o abastecimento de água e até o preço dos alimentos no Brasil. Afinal, o que é o El Niño? Para entender o que está acontecendo, precisamos viajar até o Oceano Pacífico Equatorial. Normalmente, os ventos empurram as águas mais quentes para o oeste do oceano, ajudando a manter o equilíbrio do clima. Mas, durante um evento de El Niño, esses ventos enfraquecem. Com isso, grandes áreas do Pacífico ficam mais quentes do que o normal. Pode parecer uma pequena diferença. Mas um aumento de apenas alguns graus na temperatura da superfície do mar é suficiente para modificar a circulação da atmosfera em diversas partes do mundo. É como uma pedra lançada em um lago. O impacto inicial acontece em um ponto. Mas as ondas se espalham muito além dele. No caso do El Niño, essas ondas são alterações no clima que podem atingir países a milhares de quilômetros de distância. Inclusive o Brasil. O El Niño já chegou. Sim. Os centros oficiais de monitoramento climático confirmam que o fenômeno já está em desenvolvimento. Isso significa que seus efeitos não pertencem mais ao futuro. Eles já começaram a influenciar o comportamento do clima. A intensidade exata pode variar ao longo dos próximos meses, mas o consenso entre os especialistas é que o Brasil deve enfrentar um período de maior instabilidade climática. É importante entender que o El Niño não provoca os mesmos efeitos em todo o país. Enquanto algumas regiões enfrentam excesso de chuva, outras podem sofrer longos períodos de seca. E é justamente essa desigualdade que torna o fenômeno tão desafiador. Por que isso preocupa tanto? Porque o Brasil depende diretamente do clima. Nossa agricultura está entre as maiores do planeta. Grande parte da energia elétrica vem das hidrelétricas. Milhões de pessoas vivem em áreas sujeitas a enchentes ou à falta de água. Quando o regime de chuvas muda, toda essa engrenagem começa a sentir os impactos. Uma seca prolongada pode reduzir a produção de alimentos. Chuvas intensas podem provocar deslizamentos de terra e alagamentos. Ondas de calor aumentam o risco de queimadas, problemas respiratórios e sobrecarga no sistema elétrico. Em outras palavras, o El Niño não é apenas um assunto para meteorologistas. Ele pode influenciar o dia a dia de praticamente todos os brasileiros. O que pode mudar na sua rotina? Talvez você nunca tenha associado o preço do tomate, do arroz ou da carne ao Oceano Pacífico. Mas existe uma ligação. Se uma região produtora sofre com seca intensa, parte da colheita pode ser perdida. Se outra enfrenta chuvas excessivas, estradas ficam interditadas e a distribuição de alimentos é prejudicada. Com menor oferta e maiores custos de transporte, os preços podem subir. O mesmo vale para a geração de energia. Em locais onde os reservatórios das hidrelétricas recebem menos água, pode haver necessidade de acionar usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado.
Além disso, ondas de calor aumentam o consumo de energia por causa do uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Tudo isso mostra que um fenômeno climático distante pode chegar até a conta de luz e ao supermercado. O Brasil está preparado? Hoje, o país conta com uma rede de monitoramento muito mais avançada do que há algumas décadas. Instituições como o Instituto Nacional de Meteorologia, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e outros órgãos acompanham constantemente a evolução do fenômeno. Esses dados ajudam autoridades estaduais e municipais a emitir alertas para chuvas intensas, ondas de calor, secas e outros eventos extremos. Mas existe um fator que continua sendo decisivo: a preparação da população. Conhecer os riscos da sua região, acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas simples de prevenção pode fazer grande diferença. O que veremos a seguir? Nos próximos capítulos, vamos analisar detalhadamente como o El Niño pode afetar cada região do Brasil. Você vai descobrir por que o Sul costuma enfrentar mais episódios de chuva intensa, enquanto outras áreas podem registrar seca, calor extremo e aumento do risco de incêndios florestais. Também veremos quais setores da economia tendem a ser mais impactados, e principalmente, quais atitudes podem ajudar sua família a enfrentar esse período com mais segurança. Porque entender o fenômeno é o primeiro passo para estar preparado. E quando o assunto é clima, informação pode ser tão importante quanto qualquer medida de proteção. Na próxima parte, vamos começar pelo Norte e pelo Nordeste, duas regiões que podem sentir alguns dos efeitos mais marcantes do El Niño.